O Lula, ele simplesmente destruiu o Eduardo Leite, ao vivo. Vocês viram isso? Porque o Lula praticamente colocou o dedo na cara do Eduardo Leite e falou o seguinte: vocês não investiram na manutenção das comportas. Então, mesmo chovendo muito, falhou o governo do Rio Grande do Sul. E o Eduardo Leite ficou quietinho. No mesmo dia, praticamente, que saiu um resultado positivo do PIB para 2024, mostrando que nós vamos ter crescimento econômico, contrariando todos os pessimistas que falavam que o Brasil ia virar uma Argentina ou uma Venezuela. Porque a política econômica do Lula de mitigar o neoliberalismo está dando resultados. Poderia ter mais investimento no social? Poderia, claro, mas o que está sendo feito, os resultados já são positivos. Na sua opinião, o que você acha do Eduardo Leite e dessa postura econômica do Lula? Você tem gostado? Curtiu o cala a boca e o massacre de Lula no Eduardo Leite? Então, like no vídeo e se inscreva no canal. Quando eu vi o Lula no palanque, no mesmo evento do Eduardo Leite, e o Lula falando para o Eduardo Leite o que falou, eu falei assim, nossa senhora, eu se sou o Eduardo Leite, depois dessa, vou pra minha casa lá em Pelotas, porque nem no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu consigo mais ficar. Porque o que aconteceu? O Eduardo Leite, faz aí uma semana, concedeu uma entrevista à Veja, e ele falou que o seguinte, olha, o governo federal, ele destinou recursos, tudo, durante as enchentes, mas os impactos não foram como a propaganda do governo federal estava alardeando. E aí o Lula foi para o Rio Grande do Sul, nesses últimos dias, para fazer entregas do Minha Casa Minha Vida. E ele concedeu uma entrevista para uma rádio e falou o seguinte, o Eduardo Leite deveria agradecer mais. Ele é meio ingrato. Porque nem na época do Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, o presidente teve tanto carinho com o estado como eu, porque o Rio Grande do Sul entregou muito ao Brasil, e o Brasil deve ao Rio Grande do Sul. O Bolsonaro não fez absolutamente nada disso. Beleza, o Lula soltou essa. Depois de algumas horas, eles se encontraram pessoalmente no evento, e os dois discursaram. E aqui cabe fazer um elogio ao Eduardo Leite. Porque diferentemente de Tarcísio de Freitas, Jorginho Melo, outros governadores paspalhões, ai, eu não quero me encontrar com o Lula porque eu sou bolsonarista. Eu, Jorginho Melo, só quero me encontrar com Michele, porque o bumbum da Michele, ele é mais durinho do que o do Lula. Do Lula, né, já tá meio caidinho. Apesar do Lula malhar. Talvez falte um pouco de colágeno ali no popote do Lula. Mas, voltando ao Eduardo Leite, pelo menos ele se encontrou com o Lula. E na hora que ele foi começar o discurso, ele foi vaiado. E ele disse o seguinte, eu era vaiado na época do Bolsonaro, sou vaiado na época agora do PT. Trazem aí, todo mundo traz a claque. E ele falou que o povo do Rio Grande do Sul não é ingrato, mas está apenas atrás dos seus direitos e das suas reivindicações, o que é normal. O Lula veio, contemporizou essa fala do Leite sobre a ingratidão e sobre o que ele tinha falado na rádio. Mas aí ele veio e deu uma alfinetada, falou assim primeiro. O Lula falou, no início do discurso, aqui não é claque. Quem tá aqui é povo trabalhador. Aí o povo foi ao delírio. E depois o Lula falou assim, a gente sabe que choveu muito. Nós vimos que choveu muito. Só que faltou investimento em manutenção das comportas. Porque não era pra ter acontecido aquilo que aconteceu. E a gente sabe, o rio subiu 4 metros. A comporta era pra aguentar 8. Perdão, para aguentar 6. E o Eduardo Leite confessou o crime dele. Porque ele disse, em 2 momentos, 2 situações, ele falou assim, olha, nós fomos avisados por estudos prévios que poderia acontecer algo do tipo. Mas não era a nossa prioridade. A nossa prioridade era a meta fiscal. O que é meta fiscal? O governo gastar pouco. Nossa prioridade era a meta fiscal, a manutenção de comporta. Não podemos gastar recursos públicos com manutenção de comporta. Ele foi negligente. Foi negligente. E esse caso do Rio Grande do Sul, ele tem que ser politizado como o Lula estava politizando no começo e muitos comentaristas políticos não queriam politizar. Porque isso faz parte da política econômica adotada pelo governante. Igual aconteceu na Argentina com o Milei. O Milei não quis fazer investimento público no gasoduto. O que aconteceu? Desabastecimento de gás. O Eduardo Leite não quis fazer investimento em manutenção e não quis ouvir
os estudos que foram apresentados para ele. Por quê? Porque nós não podemos gastar. O que aconteceu? Uma tragédia histórica de proporções nunca antes que aconteceram, com impactos para todo o Brasil. Por quê? Porque vai haver aumento de inflação, tem aumento de preço de alimento, insatisfação da população, em pleno ano de campanha, isso afeta a dinâmica municipal na sua cidade, afeta a dinâmica na hora de escolher o prefeito e futuramente até a dinâmica presidencial. Então como que não tem que politizar? Tem que politizar. É importante que seja politizado. Como é a necessidade de politizar também o crescimento do PIB. Porque essa política econômica que o Lula está criticando do Eduardo Leite e a política econômica que ele, Milei e outros bolsonaristas e comentaristas políticos defendem não traz o resultado esperado. A política econômica dessas pessoas é o seguinte: vamos tirar o Estado, não vamos gastar. Vamos deixar que a iniciativa privada tome as rédeas. Só que não dá. Não dá. Porque a iniciativa privada hoje não quer investir em aumento de emprego. Vai deixar os recursos parados lá na especulação financeira. Qual é a ideia do Lula que está trazendo resultado? Nós vamos usar o Estado para ser um indutor da economia. E o resultado da prévia do PIB para junho, 1,4% de crescimento. Superando mais uma vez a expectativa. Superando mais uma vez a expectativa. Esse é o resultado prévio que nós temos no PIB. Prévio. Mas isso já mostra que nós vamos ter crescimento. E cala todos os pessimistas que falavam que nós vamos ter aí, o Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar uma Argentina. Não vai, porque a política econômica do Lula é uma política para mitigar o neoliberalismo. Poderia ser uma política mais à esquerda, mais os movimentos sociais, investindo mais no público? Poderia, mas diante de um congresso conservador, diante de um congresso de Arthur Lira, é o que é possível fazer. Porque nós temos um conflito no Brasil. De um lado você tem a população que quer e demanda recursos públicos para investimentos em infraestrutura e melhoria de vida, e do outro lado você tem o mercado, você tem a Faria Lima, você tem as pressões por parte da cobertura política que é patrocinada por esses grandes grupos financeiros e empresários. Como que são patrocinadas? Eles recebem dinheiro diretamente? Não, mas eles são chamados para participar de palestras, eventos, então é assim que eles são patrocinados. E você tem esse conflito, de um lado a população que demanda muito recurso, necessitando mais investimentos do Estado, e do outro lado você tem uma parcela da população que não quer, bem diminuta, que não quer que o governo gaste. Quem pode lidar com esse conflito? O Lula. Ele é o único que tem essa capacidade de negociação. Então ele chama o Haddad e fala assim: Haddad, vamos fazer o arcabouço fiscal, vamos fazer a reforma tributária. A reforma tributária poderia ter sido mais à esquerda? Poderia, mas só é possível diante de toda a situação que foi criada. E é assim que funciona. Essa é a dinâmica que o Lula se propõe a fazer. Porque esse é o conflito de todo o mundo. A Europa nós vimos. Nós tivemos no Reino Unido a vitória da esquerda, tirando os conservadores depois de 14 anos. E na França também falava-se que a extrema-direita iria vencer e não venceu. Por quê? Porque a população não está interessada nesses discursos conservadores da extrema-direita de vamos fechar as fronteiras. Não queremos mais saber de imigrantes. A população não quer saber disso. A população quer saber de melhores condições de vida e combate ao desemprego e também inflação. A política neoliberal pregada pela extrema-direita não traz isso. Nós vimos o que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro quis retirar o Estado, teve a crise sanitária e 700 mil pessoas perderam a vida. Durante o governo Lula, um pequeno incentivo. Pequeno, não é nada extraordinário os incentivos públicos que o Lula está fazendo, mas nós já tivemos uma redução do desemprego, 6,9%, o melhor resultado desde 2012 de toda a série histórica. Por quê? Por quê? Porque o Estado puxa a economia. O investimento no social faz com que a população tenha mais recurso, que tenha mais 50 reais na mão. 50 reais na mão é aquele saco de arroz que vai comprar que vai incentivar o aumento da safra. Pô, eu tô vendendo mais arroz, então eu preciso comprar mais sacos para ensacar. Então tá tendo aumento de saco, eu preciso comprar mais insumos para produzir esse saco. Eu preciso de mais trabalhadores, eu preciso de mais tecnologia. E assim a economia mexe. Essa é a expectativa do Lula, esse é o plano do Lula e é isso que ele acredita. Deu certo durante 8 anos. Na verdade, 8 não, 9. Por quê? 4 anos do primeiro mandato, 4 anos do segundo e 1 ano do primeiro. E estamos indo para o segundo ano também dando certo.